Olá, dando continuidade ao nosso exercício, ao nosso estudo, né? Da Lei 8.112, tomar um pouquinho de água. Não é vinho branco, tá? É água. Se fosse fazer a prova para você, eu iria cobrar o conjunto desses artigos, do 121 ao 126, que vai falar da responsabilidade. Aqui é muito importante que a gente faça uma ressalva, até aqui no quadro. A responsabilidade, ela pode ser de dois sentidos, e aqui sem se aprofundar. Ela pode ser subjetiva e ela pode ser objetiva. Eu quero que você grave isso para a prova. A responsabilidade pode ser objetiva ou subjetiva. Só isso que eu quero que você grave para a prova, tá? Por enquanto. Tem um monte de coisa. Sempre que falar em subjetiva, você está falando em culpa. Então, falou subjetiva, você está falando em culpa. Falou objetiva, você está falando em nexo causal. Então, você vai lembrar disso para a prova. Sempre que falar responsabilidade subjetiva, você lembra de culpa. Falou objetiva, você lembra de nexo causal. Nexo causal é um liame, é uma ligação entre aquilo que provocou o fato e deu o resultado. Entre o fato e o resultado. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu e você, como servidor, a gente pode sofrer responsabilizações administrativas, responsabilizações civis e responsabilizações penais. A gente pode sofrer só uma responsabilização civil, a gente pode sofrer só uma responsabilização administrativa, a gente pode sofrer somente uma responsabilização penal, ou pode sofrer mais de uma ou todas elas interdependentes. Certo? Isso é muito importante. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Quando você é servidor público, você vai ter atribuições do seu cargo. Se você exercer essas atribuições de maneira irregular, você pode responder civilmente, penalmente ou administrativamente. Vamos supor que você é do IBGE e eu, IBGE, te dou um tablet para você marcar as informações. Aí você derrubou aquele tablet e quebrou. Então eu posso processar você, uma responsabilidade civil, para reparar aquele dano. Tá vendo? Agora vamos supor que você não cuidava direito daquilo. Eu posso fazer você responder civilmente e administrativamente. Vamos supor que você não devolveu o tablet. Então você vai responder civil, administrativamente e penalmente, porque você está cometendo um crime. Percebeu? Que você pode, então, estar respondendo apenas uma delas ou todas elas ao mesmo tempo. E aqui eu não vou fazer um quadro para você como que caminha essas responsabilizações, porque foge o propósito da nossa aula e do teu concurso. Artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, omissivo lembra omissão, ou comissivo. Comissivo lembra de ação. Então, omissivo quer dizer omissão. Comissivo quer dizer ação. Veja, você é recenseador do IBGE. Tem duas pessoas brigando ali. Você continua o teu caminho. Veja, você praticou uma omissão? Praticou. Mas não é a tua função. Não é a tua função separar as pessoas que estão brigando. Porque você está como servidor. Agora, você como servidor tinha que entregar um papel para a pessoa que você fez o recenseamento. E você sabia que tinha que entregar. E você não
entregou. Então você foi omissivo. Então esse tipo de omissão, chamada, aqui eu não vou falar, quase ia falar, mas foge do propósito da aula, você vai responder. Então você vai ter uma responsabilização civil, tanto por omissão como por ação, comissivo, tanto de forma dolosa, eu quero fazer o ato, ou culposa, acabei fazendo o ato sem observar os deveres de cuidado, que resulta em prejuízo ao erário à fazenda pública ou a terceiros. Então você vai ter essa responsabilização civil, tanto de uma omissão como de uma ação, tanto de maneira dolosa ou culposa, que cause prejuízo à fazenda pública, ao Estado como um todo, à administração pública como um todo, ou a terceiros. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista do artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Deixa eu chamar a atenção o seguinte. Então, você causou um prejuízo à administração pública de maneira dolosa. Se você causou um prejuízo à administração pública de maneira dolosa, você vai ter que indenizar a administração pública. Se for culposa, não. E como é que você vai indenizar a administração pública? Por exemplo, você não tem bens. Então, um percentual daquilo que você ganha como remuneração será descontado para você ir pagando essa indenização ao serviço público. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. O que quer dizer isso, prof? O que quer dizer isso? Aqui é o seguinte, ó. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui está a Fazenda Pública. FP é a Fazenda Pública. Aqui está você como servidor. E aqui está o terceiro. Você causou dano ao terceiro. Esse terceiro, ele não vai entrar com uma ação contra você. Ele vai entrar com uma ação contra a Fazenda Pública, contra a administração pública. Se ele ganhar, vamos supor que ele ganhou, depois que acabar o processo, a Fazenda Pública faz uma ação contra você, para buscar tudo isso que ela pagou a terceiro. Ficou bem claro? Tranquilo, né? Qualquer coisa, volta o vídeo aí que você vai entender melhor ainda. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Então aquele negócio assim, eu não vou pagar, vou me enrolar, aí você morre, aí você deixa uma herança para os teus filhos. Deixa lá 20 mil para cada filho, são 5 filhos. Então, você ficou devendo 100 mil para a Fazenda Pública. O filho A vai pagar no limite da herança. Qual foi o limite da herança dele? 20 mil? Então é 20 mil que vai pagar. Então, cuidado. Os débitos civis continuam. Os sucessores irão assumir o processo. 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas, apontadas, atribuídas ao servidor nessa qualidade, na qualidade de servidor. Crimes e contravenções. Contravenção é o que a gente chama de crime anão, um crime menor. Por exemplo, jogar no bicho é um crime? Não, mas é uma contravenção. É um delito penal. 124. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo. Eu estou dizendo o seguinte, que a responsabilidade civil ou a responsabilidade administrativa, ela só vai ter origem, ela só vai se originar de um ato em que eu pratiquei, que foi omissivo, eu me omiti, fiz uma omissão e causou um dano, ou fiz uma ação e causou um dano, praticado no desempenho do cargo ou função. Mas dentro desse cargo ou função como servidor, se eu não estou mais como servidor, de noite eu estou passando na rua e pratico um ato de omissão ou um ato de ação que causa uma responsabilização civil, ela só vai ter responsabilidade civil, não administrativa, né? 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se
sendo independentes entre si. É muito importante que você ressalte essa palavra, grife com o sangue do teu concorrente. Eles têm mania de trocar esse independentes como interdependentes. Se forem interdependentes, eu estou dizendo que uma depende da outra. E eu falei no começo do vídeo, elas não dependem uma da outra. Elas correm separado. Então é independente. Eu aqui marcaria com o sangue do seu concorrente para não esquecer jamais isso daí. Artigo 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Então eu estou respondendo administrativamente. Mas eu fui absolvido de maneira integral na penal, então essa absolvição no penal se comunica com a administrativa. Eu não vou mais responder administrativamente. Mas desde que essa absolvição no penal ou criminal diga que não há existência do fato, ou seja, aquele fato que foi cometido não existe, ou eu não fui autor do fato. Ficou bem claro isso? Eu tomaria cuidado nos meus estudos com o 125 e com o 126. Tomaria bastante cuidado. O exercício referente ao 121 ao 126 da Banca CESP. O servidor responde civil, penal ou administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, se você pegar o artigo 121 que eu falei, né? Que a gente está lendo. O servidor, 121, o servidor responde civil, penal e administrativamente. Veja que não é ou administrativamente, é e administrativamente. Se eu colocar o ou, eu estou dizendo para você o seguinte, que ele responde civil e penal. A vírgula pode ser um e, né? Ou administrativamente vai depender da situação. Não é verdade. Letra B. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte prejuízo ao erário e não a terceiros. Qual que é o erro aqui? É esse não. E a terceiros também. A responsabilidade penal abrange somente os crimes imputados ao servidor nessa qualidade. Não. Os crimes e as contravenções, também chamado de crime anão, tá? Letra D. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado somente no desempenho do cargo. No desempenho do cargo ou função também. Letra E. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Letra E está correta. Só tomar cuidado no artigo 126, que é o artigo que vai falar disso, aliás, 125, que vai falar disso, ó, independentes, tá? Fique atento nesse artigo. Eu apostaria minhas fichas como isso pode cair. Porque volta e meia, dentro desse grupo de artigos, é o artigo mais cobrado. Independente se você vai fazer concurso para licenciador, para juiz, para o que for, esse artigo ele é muito presente nas provas de concurso público. Porque eles tiram a palavra independente e colocam interdependente e a gente já está cansado ali, não lê, marca direto. Então até nosso próximo vídeo, bons estudos.